A previsão do Conselho Estadual de Educação do Rio de Janeiro é zerar os processos educacionais em 2019. O dado foi apresentado em conjunto com os indicadores que compõem a Lei de 2009 sobre a responsabilidade educacional. Durante a audiência pública da Comissão de Educação da Alerj, a presidente do Conselho, professora Malvina Tuchman, revelou que todas as metas do plano ainda não foram alcançadas, mas citou avanços, como o trabalho coletivo para percorrer municípios do estado e também ouvir solicitações. Entre os resultados está a deliberação do aumento de medidas socioeducativas para crianças e adultos. Porém, ainda há entraves, como a falta de quadro próprio de pessoal. Devido à situação do próprio estado, não se pôde abrir concursos como é o desejado. Então é necessário que tenhamos um quadro próprio de pessoal na medida em que nós temos profissionais que são, na maior parte, que eles são da Secretaria de Educação do Estado. E muitas vezes a Secretaria de Educação do Estado pode ou não ceder temporariamente esse profissional. Em 2018, mais de 1.200 processos do setor educacional foram apresentados. Deles, 205 foram solucionados. Malvina destacou a importância do Conselho ter autonomia em relação à Secretaria de Educação. Apesar da evolução em pontos como a oferta de educação à distância, a diretora da União dos Professores Públicos do Rio de Janeiro, Abigail Amin, reforçou o apelo para questões estruturais. A força vem no próprio Conselho, que abre suas portas, que tem essa porta aberta, em que os professores, o alunado, as instituições se sentem à vontade de se colocar e contribuir para que isso fortaleça cada vez mais. Porque o lado é o mesmo, a bandeira é a mesma e você sente, não só da nossa instituição, da UPES, como do Conselho, que o principal é a bandeira da educação. Sem onerar a UERJ e a UESO, o Conselho Estadual de Educação desafogou 150 processos das duas universidades. Para o conselheiro Alessandro Sattler, os avanços já podem ser medidos pela própria população. Nós temos duas grandes mudanças. A primeira dela é quando os votos ganham transparência. Quando um processo era julgado, um parecer era julgado, a população não conseguia entender o efeito dele, porque vinha, por exemplo, concede o documento, mas não dizia em que formas, a partir de que data, que efeito geravam. Isso já é imediato. Isso tem resolvido, por exemplo, as questões de autenticação de documento. Uma pessoa que precisava de um documento, mesmo que ela ganhasse autorização no Conselho, ela precisava da cópia integral do parecer e de um processo de autenticação. Hoje ela não precisa mais disso, porque o extrato está em diário oficial. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, e que numericamente foi muito maior, foi a desburocratização dos processos de escolas extintas. O Estado possui uma dívida histórica muito grande de escolas que foram encerradas e tiveram dificuldades de acompanhamento por falta de pessoal em dadas épocas da história, e o Conselho desburocratizou. Ele reforça que a apresentação do relatório anual confirma a importância da transformação do Conselho em órgão de Estado, com poder de normatizar as demandas. O que ocorre é que hoje o Conselho é protagonista. E mais do que isso, o Conselho Estadual de Educação hoje ele tem uma composição diferente na sua história, né? Em razão da sua autonomia e ele não ser mais órgão da SEDUC, ele trouxe para sua composição conselheiros que são técnicos da SEDUC e vivem a realidade. E esses técnicos, dos quais eu me incluo, têm a liberdade de atuar pensando na educação e não na sua rede.